cada vez mais vamos observando nas investigações científicas a preocupação e o trabalho insano que esses investigadores têm vindo a fazer no sentido de clarificar muitas das questões que continuam para muitos homens e mulheres, até mesmo para as religiões mais dominantes, como certos tabus. Cada vez mais a ciência hoje vai buscando aos ensinamentos de Jesus aquilo que são pontos de referência, pontos de entendimento, para isso que aquilo fez no seu tempo e que os homens ainda hoje chamam de milagres, de prodígios, quando ele, na verdade, trouxe à Terra determinado tipo de posturas, de ensinamentos, de práticas, que até nos disse a nós: ide e anunciai as minhas práticas, os meus ensinamentos. Então a ciência hoje cada vez mais busca naquilo que são as orientações do Senhor, muito do que continua a ser essa necessidade de percebermos bem esta coisa das doenças. Vamos ver alguns casos daqueles que vêm referidos no Evangelho e como é que eles estão interligados com aquilo que são essas doenças ligadas àquilo que são as dificuldades do dia-a-dia de cada um de nós. Este CID-10 é o Código Internacional das Doenças. Há um código onde elas são todas detalhadas, definidas. E naquele item F.44.3, eles definem o estado de transe e possessão. Vejam que a situação de transe, a palavra transe e possessão, tem muito a ver com aquilo que se diz das coisas espirituais, das coisas ligadas a essas situações estranhas que ocorrem nas casas espíritas, naquilo que fazem os feiticeiros e os bruxos, como que aquilo que nós fazemos na casa espírita alguma coisa tenha de ligação com essas realidades que de facto existem e que são praticadas por homens e mulheres ausentes, desconhecedores, ignorantes das verdades divinas. Então eles dizem que o estado de possessão é a perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre as normais, vejam o estado normal, ou seja, os que acontecem por atuação dos espíritos, dos que são patológicos, isto é, provocados por doença. Então hoje o Código Internacional de Doenças, que todos os cientistas têm acesso a elas, é por aqueles que guiam para terem indicações daquilo que são correspondentes a cada doença. Então lá está bem definido. Há doenças que têm a ver com a parte física e há doenças que têm a ver com a parte espiritual. O que quer dizer que muito do que nós aqui pregoamos, do que nós aqui ensinamos e informamos, estão cada vez mais a ser, digamos, confirmado por aquilo que são as orientações científicas. Os casos, por exemplo, em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos e as sessões mediúnicas, que são aquelas sessões que nós praticamos aqui na nossa casa, não são considerados doença. Há muita gente que vem aqui porque o filho ou a filha tem aqueles ataques, aquelas coisas que estrabucham e falam e depois dizem coisas sem nexo, dizem isto, é uma doença, são doentes, estão tolinhos, estão doidos. Não estão nada doidos. Pode ser uma doença? Pode. Mas pode ser outra parte, a parte da doença espiritual, que é aquela que nos interessa a nós divulgar, explicar, para que as pessoas se coloquem, às vezes, em situações que acontecem e possam explicar. Por exemplo, com o avanço da ciência médica, não é ainda conhecida, na maioria dos casos, a origem da epilepsia. Todos já ouvimos falar na epilepsia. Embora algumas pessoas desenvolvam esta doença depois de sofrerem lesões cerebrais, os chamados AVCs, acidentes vasculares cerebrais, os tumores cerebrais, aqueles que estão sujeitos ao alcoolismo e às doenças, dependências químicas, podem apanhar esta doença. A epilepsia não tem cura, dizem os médicos ainda hoje, podendo os ataques ser controlados com medicação em cerca de 70% dos casos. O que quer dizer que há aqui uma faixa de 30% que não há solução para aquilo. A Organização Mundial de Saúde
tem esta doença catalogada no CID, no tal código que nós vimos agora há bocadinho, e pelas suas estatísticas diz que cerca de 72 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de epilepsia. A gente já vai ver o que é isto, é epilepsia, onde é que isto está ligado, quem é que falou nisto. Os sinais de epilepsia podem ser estes: esquecimentos súbitos, desmaios, distúrbios do movimento, distúrbios da visão, da audição e do paladar, distúrbios do humor, distúrbios de função cognitiva. Nós aqui reduzimos e sintetizamos estes aspectos. Se quiserem ter curiosidade em saber se há outros sinais da epilepsia, podem consultá-los, mas nós só tiramos estes. Até os sintomas da crise quais são? O enrijecimento do corpo, a pessoa que sofre epilepsia, o grunhidos, o revirar dos olhos, a salivação espumosa, que é muito normal nessas doenças que têm epilepsia, e o movimento dos braços e pernas, movimentos sem controle. Esta doença que os médicos ainda hoje não sabem controlar a 100%, onde é que está? Já foi referida aonde? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, 14 a 22, diz lá assim: o jovem possesso e epilético. Vamos ver como é que ele curou este jovem. Está um resumo daquilo que é a transcrição do Evangelho, mas nós aqui podemos entender bem o que é que lá diz. Senhor, tem piedade do meu filho, porque tem ataques, está muito mal. Cai muitas vezes no fogo e na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Geração descrente e perversa, disse Jesus. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportarem? Trazei-me cá. Jesus falou-lhe severamente e o demónio saiu do jovem, que a partir desse momento ficou curado. Por que é que nós não fomos capazes de o expulsar? Perguntaram os discípulos. Pela vossa pouca fé. Esta casta de demónios não se expulsa senão à força de oração e jejum. Nós vamos mais à frente um pouco detalhar esta questão aqui dos demónios. Já fomos diversas vezes informámos o que é que quer dizer a palavra demónio. A palavra demónio já é uma redundância, porque demónio vem de daimon. E no tempo do Cristo, daimon era gênio. Era um gênio. Não era Eugênio, eu sou Eugênio, não era Eugênio, era gênio. Era um espírito. E podia ser um espírito bom, um espírito mau. Só com o tempo, porque eles pensavam que só os demónios é que se comunicavam através das pessoas, ou que influenciavam as pessoas, então essa palavra redundou em daimon, demónio, estão a ver? Então demónio, para nós, é um espírito mau, um espírito atrasado, um espírito imperfeito. Vamos ver aqui numa outra passagem do Evangelho que o legislador, ou quem transcreveu a passagem, já não fala em demónio, já fala em espírito impuro. Então, porquê é que os apóstolos não foram capazes de dominar este espírito que estava a prejudicar, a fazer aquele miúdo sofrer daquela forma? Porque disse Jesus na parte de baixo, pela vossa pouca fé, esta casta de demónios não se expulsa senão à força de oração e jejum. Nós vamos aqui analisando nos nossos trabalhos mediúnicos, na nossa casa, no nosso aprendizado, nos nossos cursos, que de facto há espíritos muito difíceis. Há espíritos com uma força terrível, que nem toda a gente tem condições de poder dominar. Já vamos saber porquê. Há esta outra doença que também se observa por aí, a esquizofrenia, divulgada também pela Organização Mundial de Saúde, afeta cerca de 0,5% da população mundial, o que quer dizer que andará à roda de 36 milhões de seres que sofrem desta doença. É uma doença mais grave, mais difícil, mais complexa. Está também catalogada no tal código. E a esperança média de vida das pessoas com esta doença é de 10 a 25 anos mais curta. Quer dizer, quem sofre desta doença pode ter uma vivência hoje no corpo 10 a 25 anos mais curta. Porquê? Porque realmente é uma doença muito complicada, muito difícil. Os cientistas descobriram os ligados à parapsicologia, ligados às doenças
da mente, da neurologia, descobriram e classificaram-nos como as neuroses, as psicoses e as esquizofrenias. A esquizofrenia é uma destas, digamos, catalogações que os cientistas fazem, que a ciência faz. Nós catalogamos-las de outra forma, já vamos ver quais. Nós, a ciência espírita. A esquizofrenia é um distúrbio mental, caracterizado por comportamento social fora do normal e incapacidade de distinguir o que é ou não real. Podemos dizer assim, isso não é nada comigo, na minha casa, na minha família, nos meus amigos, isso não se passa. Mas olhem que há muita gente a sofrer desta situação. Já vimos aqueles milhões. Mas estes milhões são milhões. É provável que haja zonas da Terra onde isto tenha mais influência. E porquê é que elas acontecem? Serão situações ligadas só à parte física? Vamos ver que não, vamos verificar que não. O tratamento da esquizofrenia, diz a ciência, dizem os médicos, consiste na administração de medicamentos antipsicóticos. E nos casos mais graves pode ser necessário recorrer ao internamento hospitalar. Não sei se sabem que os hospitais psiquiátricos, não é? Onde dizem que estão os tolinhos da cabeça, são homens e mulheres que sofrem destas realidades. Então, mas porquê é que eles não são ajudados? Porque, infelizmente, a ciência médica ainda não trata esses doentes da forma como devia tratar. Trata-os da forma como conhece, usando os antipsicóticos, usando outras formas, às vezes até prendendo-os, de tal modo eles são violentos, que os prendem, que os apertam naquelas camisas de força para que eles não façam muitos distúrbios como fazem. Às vezes eles dizem assim, puxa, aquele homem e aquela mulher têm força de 7 pessoas. E é verdade, pode ser, pode acontecer. Os sinais e sintomas da esquizofrenia podem variar de doente para doente. Vejam agora aqui os sinais que se apresentam. São muitos dos sinais que nós catalogamos nos nossos apontamentos quando atendemos aqui as pessoas. Então vêm aqui pessoas esquizofrénicas. Olha, nós nunca perguntamos qual é o problema, se é esse nome, se é outro qualquer. Olhamos para a pessoa, falamos com a pessoa, tentamos perceber o que é que a pessoa traz e, em face daquilo que observamos, recomendamos os tratamentos que julgamos serem os aconselhados, para que a pessoa faça. Já vamos ver também quais são. Os sinais e sintomas podem ser estes: ouvir vozes ou barulhos. Dizem assim as pessoas, olhem, não é poucas pessoas, mas há muita pessoa que vem aqui por causa dos barulhos que ouvem em casa. Então quer dizer que a pessoa que é esquizofrénica? Não estamos a dizer isso, mas é um dos sintomas. Porque nem todas as pessoas ouvem os barulhos, às vezes em casa, às vezes diz, é a esposa que diz assim, fulano, marido, tu não estás a ouvir este barulho? Lá estás tu com esses bichinhos na cabeça, eu não ouço nada. E pode não ouvir, de facto, mas que os barulhos são reais, são reais, sim senhor. Delírios, alucinações, paranoia, ver algo que mais ninguém vê, descuido com si mesmo, estas pessoas passam a ser, como diz, esmazeladas, não ligam a ela, à higiene, não ligam a nada. Muito hostis, muito violentas, sim, pode ser uma característica. Fala incompreensível, mudança de personalidade, sintomas depressivos, entre elas o suicídio. Pode acontecer? Pode. Há muitas pessoas que vêm à nossa casa e aparentemente não dizem àqueles que estão perto, mas acabam por confessar, porque nós também depreendemos isso às vezes na conversa que vamos tendo, que um dos graves problemas que têm é a tendência para o suicídio. Explicamos, claro, que as pessoas têm que saber que não há morte e que temos que as ajudar nesse sentido. Conforme citam os Evangelhos, também com Jesus alguns dos alívios e curas estavam relacionados com certos transtornos neurofisiológicos que afetavam as criaturas. Normalmente, quando nós ouvimos as pessoas dizer que leem o Evangelho ou que ouvem o Evangelho aqui ou acolá, ouvem aquilo, mas isso era Jesus, ele era aquele homem extraordinário que fez aqueles milagres, aqueles prodígios. Ele fez-los para nós os repetirmos, para nós os exemplificarmos, para nós sermos capazes de os fazer. Sim, mas é isso mesmo assim. O Evangelho é esse grande manancial de esclarecimento e de ajuda. É a grande enciclopédia da vida. Esses textos mais não são do que o efeito da ação nefasta de certos espíritos
agindo sobre aqueles que perturbavam. São vários as mensagens, as passagens do Evangelho em que há interferência profunda de espíritos influenciando as pessoas, criando-lhes problemas. Nós vamos falar aqui em 2 ou 3 só para recordarmos que há lá mais. Como havia dúvidas em relação àquilo que os espíritos podem fazer, mas esta pergunta foi feita aos espíritos, está no nosso livro, o livro dos espíritos, é a pergunta 459. Foi feita assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É porque as pessoas têm aquele hábito de pensar que o espírito entra dentro da pessoa. Não é nada disso. Influi nos pensamentos e nos atos, sim, podem influenciar, podem. Não entram no corpo de ninguém, não. Mas influenciam os pensamentos, sim, ou os atos, podem. Então o que é que os espíritos disseram? Olha, vejam uma resposta curiosa dos espíritos a esta pergunta. Influenciam muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E nós perguntamos assim, não, isso não é comigo. Isso não é comigo. Isso é lá com a minha mulher, ela é uma fracota realmente. É com a minha filha, com o meu filho, que é pequenito. Mas às vezes ele é que é o principal culpado da situação. Ele é que é a antena parabólica que promove e que facilita aquilo que são as influências que lá se declaram em casa, às vezes através dos canais mais débeis, mais simples. Outra pergunta que fizeram aos espíritos: pode a alma ficar na dependência de outro espírito? Ora, vejam aqui a pergunta. De modo a se achar subjugada ou auxiliada ao ponto da sua vontade de ir achar-se de certa maneira paralisada? E eles disseram, sem dúvida. E são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua sem que aquele que a sofre consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. E nós perguntamos assim, mas quem é que deseja ser influenciado pelos espíritos? Aquela fotografia que está lá, aquele slide está ali, aquele senhor que está ali, está agarrado ali a um copo, está a fumar. É uma forma de influência? É. Tão simples, bem. Os que bebem, os que fumam, claro que são dependências. O que fuma diz que não tem condições de poder largar o vício, não tem condições de largar o álcool. Porquê? Porque está em ser influenciado, sim, pelo pensamento. Come, bebe, fuma, faz, diz asneiras, faz mal. É essa a forma que eles utilizam para nos influenciar. A todos nós. A todos nós. A mim não, diziam alguns, porque eu não bebo nem fumo. Mas eu não tenho, às vezes, atitudes assim menos boas, em termos de tentativas de pensamentos terríveis, sei lá, de inveja, de ciúme, de cortar na casaca dos outros. Não temos esse tipo de pensamento? Temos, então podemos ser. Porque nós afinizamos-nos com tudo o que nos rodeia e as almas estão à nossa volta, à volta daqueles que pensam daquela forma. Até eu atraio essas almas, sim, que me podem aproveitar o meu canal de abertura, a minha porta aberta, para me influenciar cada vez mais, provocando muitas das coisas que são aquelas situações que vamos aqui ver o que é que a ciência espírita cataloga em termos de influência. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo permeável às influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. E para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma. O que é então a obsessão? Esta palavra que nós estamos aqui a falar, o que é isto da obsessão? O título deste trabalho tem doenças obsessivas. O que é a obsessão? É a ação persistente que um espírito inferior exerce sobre um indivíduo. Isso não é comigo. Dizíamos há pouco, influenciam assim, de ordinário somos nós que vos dirigimos. Todos temos influências dos espíritos, todos nós. Todos nós. Quantas vezes estamos a pensar, a ler uma coisa até agradável, e vem uma ideia à nossa mente. Não era nossa, não é minha. Eu estava a ler aquilo, estava com atenção à leitura, porque é que veio aquele pensamento? De alguém. Que tipo de pensamento é? Bom ou mau? Mau. Então é um mau espírito. Pode ser um espírito vivo ou um espírito lá de lá. Porque nós também somos espíritos que estamos aqui, estamos no corpo ainda. Também fazemos maus pensamentos? Então não fazemos.
Então a obsessão apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vamos ver aqui no Evangelho 2 ou 3 pontos em que o Cristo liberta e ajuda aqueles que estavam com influências espirituais. Andas ou não? A palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenómeno, cujas principais variedades são, vejam cá, 3 tipos de influência espiritual. 3. Vamos ver. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação. A ciência fala, na obsessão simples é a neurose, a fascinação é a psicose e a subjugação é a tal esquizofrenia que falávamos há bocadinho. Até o que é a obsessão simples? É quando um espírito malfazejo se impõe a uma pessoa, ou a um médium, todos somos médiuns, mais ou menos, contra a vontade dessa pessoa. Às vezes nós estamos com aquela vontade até a falar, depois passamos reagimos, puxa, como é que eu reagi desta maneira para a minha mãe, para o meu pai, para o meu filho? Puxa, o que é que se passou comigo? Às vezes são eles que se aproveitam a nossa porta aberta, daquela nossa revolta, daquela nossa forma de reagirmos e não agirmos sempre pela paz e pelo equilíbrio. Incluem-se nesta categoria de obsessão simples, vejam que é mais simples a obsessão. Os casos designados por opções físicas consistem nas manifestações ruidosas, que fazem se ouçam pancadas, ruídos ou outros barulhos. A fascinação tem consequências bem mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento da pessoa, que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio. Vocês dizem, mas isto acontece? Acontece não só conosco, trabalhadores da Seara de Jesus, mas com toda a gente na Terra. Toda a gente pode ter esta fascinação. Aquelas ideias fixas, teimosas, eu é que sei, eu é que sou, não admito que ninguém me coisa, eu é que... E a pessoa diz, olha, como estás a pensar bem, quem é que sabe disto aqui? Ideias fixas. Dele, pode ser dele, mas com a amizade daqueles que querem que ele utilize aquele tipo de voz e de maneira de ser dura, imperfeita, porque está fascinado por aquilo que julga que é, que julga que sabe. Há pessoas que não sabem nada de determinado tipo de matéria, de ciência. Por exemplo, da ciência dos espíritos, esta coisa do espiritismo, se nós nos sentarmos à beira de alguém e começarmos por uma razão qualquer a falar nestas coisas do espírito, estas coisas da alma, vamos verificar que a pessoa sabe tudo ou quase tudo. Isto não é nada assim, isto porque assim, isto porque sabe. Nós temos muito o hábito de querer dizer aquilo que não sabemos. Às vezes, em vez de estarmos a querer ouvir para aprender, não. Queremos é também pôr o nosso... Somos muito assim. Muitos de nós, não somos todos, felizmente. O fascinado não acredita que o estejam a enganar. O espírito malfazeiro tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que diz ou do que faz. Do que diz, vejam, ou do que faz. A subjugação é o tipo de perturbação que o espiritismo cataloga como mais grave e problemática na vivência dos que lhe sofrem as consequências. Mas há muitos casos destes. Há casos destes. Aqueles casos de esquizofrenia são casos de perturbação, de subjugação espiritual grave. Claro que mais graves nuns, mais graves noutros, porque nenhum de nós é igual em termos de aquilo que são as situações que ocorrem. Vamos ver esta passagem aqui do Evangelho. Estava lá uma mulher possessa, que um espírito tornara enferma havia 18 anos. Andava curvada e não podia direitar-se. Disse Cristo, mulher, estás livre da tua enfermidade, e impôs-lhe as mãos. Ela, a partir daí, começou a endireitar-se, a andar naturalmente. Estava, durante 18 anos, sob a influência que lhe provocava aquela forma de andar. Os espíritos podem fazer isso? Claro que podem. Há pessoas que dizem assim, puxa, eu não sei, e lá na minha casa estava tão bem, ia para descer as escadas e baldia, as escadas de lá de cima até cá abaixo, nem sei como. Eu não me lembro de ter tropeçado em nada. Às vezes são eles, os nossos amigos, que querem fazer tudo para que a gente tenha aquilo que o corpo não gosta de ter, não é? Nem nós gostamos de ter. A subjugação espiritual é uma força, é uma pressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir sob um verdadeiro jugo. Os que estão a sofrer uma subjugação
que não é propriamente possessão. Possessão quer dizer que se possui-se o corpo, não se possui nada. Subjuga-se, influencia-se, domina-se, sempre através da mente, sempre através do pensamento. Às vezes a vontade não tem condições para poder reagir a esse tipo de influência espiritual, mas isso é possível acontecer, é. Então nós não vemos aí às vezes nesses trabalhos que acontecem, nesses espetáculos, quando chamam as pessoas para o palco e vão lá fazer aqueles trabalhos de hipnotismo. Nunca viram uma sessão de hipnotismo? Em que eles hipnotizam as pessoas, que elas começam a fazer coisas que nem se lembram de fazer. É uma forma de dominar pelo pensamento, sim. Isso é possível, é. Claro que a pessoa que chama essas pessoas é para fazer um espetáculo, não é para lhes fazer mal nenhum. Mas é assim que os espíritos maldosos fazem. Aí já andamos aqui rodeados destes espíritos maus. Já vamos ver que os espíritos que nos fazem isso têm razões. Não são os maus da fita, não. Nós é que somos os maus da fita, por isso é que passamos por isso. A ciência espírita ensina que ela pode ser a subjugação de dois tipos, moral ou corporal. A subjugação moral, o subjugado é compelido a tomar decisões absurdas e comprometedoras que ele julga sensatas e corretas. Ora, achava-se na sinagoga um processo de um espírito impuro que disse, estão a ver aqui que o Evangelho já nos fala em demónios, já fala em espírito impuro, que há entre ti, nós, Jesus de Nazaré, vieste para nos perder, sei quem és o santo de Deus. Jesus falando lhe disse, cala-te e sai desse homem. Então, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Era uma subjugação moral. Porquê? Porque o homem não apresentava no seu corpo deformações, formas diferentes, aquilo estava subjugado por aquele espírito que o dominava daquela maneira. Portanto, vamos ver que na subjugação corporal a situação é diferente. O espírito atua sobre os órgãos físicos, como naquela mulher encurvada, e pode provocar na vítima movimentos involuntários, ações violentas, fisionomias disformes, paralisia dos órgãos. Trouxeram-lhe então um processo cego e mudo. Jesus curou de modo que logo começou a falar e a ver. Mal eles se tinham retirado, apresentaram-lhe um mudo, processo do demónio. Assim que o demónio foi expulso, o mudo falou. 2 casos de subjugação corporal. Apareceram os homens que traziam numa enxerga um paralítico e procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante dele. Não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e, através das telhas, desceram com uma enxerga para o meio em frente de Jesus. Vendo a fé deles, disse-lhes, homem, os teus pecados estão perdoados. Ordeno-te, disse ao paralítico, levanta-te, pega na tua enxerga e vai para a tua casa. No mesmo instante, ergueu-se à vista deles e foi para casa. Outro caso de subjugação corporal que o Cristo curou. Mas foi o Cristo. Bom, foi o Cristo, de facto, ele fez os exemplos e disse para nós, ide anunciar a boa nova à tua criatura. Mas foi só o Cristo que fez os milagres? Os apóstolos não o fizeram? Fizeram. Se nós formos ler os Atos dos Apóstolos, lá tem as curas feitas pelos apóstolos também. As mesmas que o Cristo fez. Não podia ser de outra forma. Ele disse, ide a todos nós. A eles, aí foi a eles. E nós não temos essa responsabilidade? Não teremos essa responsabilidade? Já vamos ver que sim, que temos. Na subjugação, o espírito perseguidor age por maldade a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminar a sua vítima por estrangulamento, atirando ao fogo, inspirando o suicídio ou tentando a morte por outros meios fatídicos, servindo-se dos órgãos e membros do perseguido, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todas as características da loucura furiosa. Isto acontece nesses casos mais extremos, nas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos que têm este tipo de comportamentos. Sim, são influências, diremos que são influências espirituais, dizemos que são influências espirituais, sim. Se trouxessem cá esses homenzinhos e mulherzinhas eram curados. Pois, porque é que não vem? Às vezes as pessoas não acreditam. Não acreditam nas curas do Cristo, acreditam naquilo que houve na Igreja, mas não colocam aquilo como sendo uma realidade para os nossos dias, não colocam isso dessa forma. São os milagres, e são os prodígios. Mas nós temos que acreditar para que aquelas coisas aconteçam. Então há muita gente que não vem à casa espírita porque vem à casa dos bruxos, dos feiticeiros, daqueles que fazem as coisas que
aqueles homens e mulheres das aldeias fazem, não é verdade. Nós aqui temos uma diferença bem grande em relação a esses. Nestes casos mais graves, a vítima fica como que envolta, impregnada de um fluido pernicioso, que neutraliza e repele a ação dos fluidos salutares, pelo que precisa ser retirado. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Eu peço desculpa de acelerar um bocadinho, agora nas explicações, porque nós vamos ter menos de 15 minutos para dizer o que está aqui. Até o que é que acontece quando os espíritos nos influenciam? Como é que eles nos influenciam? Pelo pensamento. Se são espíritos maus a influenciar-nos pelo pensamento, então o pensamento pode influenciar-nos? Pode. Larga, impregnado um fluido pernicioso. O que é isso de um fluido? Imaginemos aquele fumo que às vezes nos incomoda na cozinha da nossa casa, quando estamos a grelhar qualquer coisa. Há aquele fumo que envolve, é um fluido semelhante a isso, que o pensamento projeta. Os nossos pensamentos projetamos todos os que pensamos mal. E influenciam aqueles a quem são dirigidos, sim. Às vezes são influências de tal maneira violentas e prolongadas que nem todos conseguem retirar aquele fluido. Como é que nós aqui retiramos? Já vamos ver. Passo magnético é uma dessas formas de retirarmos esses fluidos que todos... Ai, mas eu não vejo. Para que é que temos necessidade de ver? Temos necessidade é de sentir, se sim ou não, depois de recebermos o passe ou o tratamento, se nos sentimos melhor. E como é que podemos evitar receber novos projéteis, dardos negativos daqueles que pensam, então como é que eu posso evitar isso? Orando e vigiando, disse o Cristo. Orai e vigiai. Porém, nem sempre basta esta ação mecânica do passe para ele evitar e para retirar os fluidos doentios. Cumpre, sobretudo, vejam aqui, atuar sobre o espírito perseguidor, por quem tenha superioridade moral para o fazer. Há bocado víamos naquela passagem do Cristo, quando ele disse, só com muita fé, esta casta de espíritos, só com muita fé e jejum. O jejum é o jejum da moralidade, é o jejum do ser bom. As pessoas boas, de bom coração, de bons pensamentos, de bons comportamentos, têm esse poder, têm. Nem toda a gente tem, porque nem toda a gente somos bons. A maior parte de nós não somos. Às vezes somos bons agora, daqui a pouquinho já não somos. Temos que manter esse tipo de postura permanente para criarmos em nós próprios a capacidade de, quando projetamos um pensamento de ajuda, esse pensamento vai ao encontro daquele a quem o dirigimos e a pessoa sente-se melhor. Sim, sente. É uma questão de irmos experimentando ao longo do tempo com o nosso adiantamento espiritual e moral. Então, que tratamentos é que nós fazemos na Casa Espírita? Já que, de facto, o Cristo disse-nos para nós irmos e anunciai bom nome, expulsai os demónios. Já vamos ver o que é que ele disse aí nesta passagem final, para nós não nos esquecermos. O que é que nós fazemos na Casa Espírita? A Casa Espírita é a continuidade daquilo que era a Casa do Caminho. Já ouviram falar na Casa do Caminho ao tempo de Jesus. Era uma casa que existia na estrada que ia para Damasco, entre Jerusalém e Damasco, que as pessoas passavam para beber água, às vezes passavam cansadas, às vezes passavam com necessidades de ajuda e paravam. Era aí que os apóstolos ajudavam as pessoas, que faziam as suas palestras, que faziam as suas curas, os seus alívios. E já ao tempo de Jesus e depois dele ter partido. Era o local onde eles se reuniam. A Casa do Caminho é muito o início daquilo que são as casas espíritas hoje. Claro que as casas espíritas que trabalhem pelos moldes que, de facto, o Cristo nos ensina e nos diz para nós trabalharmos. Porque há muitos que trabalham de outras formas. A mediunidade, como nós sabemos, é uma mediunidade, é uma faculdade que é inerente ao homem. Todos os homens e mulheres podem ter sensibilidades mais aguçadas. Mas há muitos que a utilizam no mau sentido. Há muitos que utilizam a mediunidade para enganar o próximo, para extorquir ao próximo aquilo que não gostariam que lhe extorquissem a eles. Então, o que é que a gente faz na Casa Espírita? Simultaneamente, e pelo tempo que se julgar oportuno, às pessoas com necessidades de ajuda espiritual, com obsessões, com fascinações, com subjugações, deve o paciente ouvir e perceber a lei de causa e efeito, ser sujeito ao tratamento espiritual. Então, onde é que a pessoa que vem aqui com um problema qualquer espiritual
Como é que ela pode ouvir e perceber a lei de causa e efeito? Nas palestras que fazemos aqui. Aqui dizemos o que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito o que é? A lei da ação e reação. Tudo o que eu faço, vou achar. Comam com o que medires, vais ser medido. Conforme julgares, vais ser julgado. É o pensamento que está do Cristo exarado nesse tipo de esclarecimento. Então nós temos que perceber que esta lei é uma lei que atua naquilo que é a nossa vida. Conforme pensamos, e de acordo com aquilo que é positivo ou negativo, iremos receber aquilo que é semelhante. Oh, isso é o que o Senhor diz, vejo pai tanta gente a fazer tantas maldades. É, porque a gente tem aquele hábito, mau hábito, desculpem, de pensarmos que a vida é que é esta coisa de 80 anos, 70 anos, 50 anos, 100 anos, 90 anos. Não, isto é uma pequenina parte da vida. A vida é eterna, o espírito que nós somos. Agora estamos no corpo. E aquilo que estamos aqui a fazer de mal, vamos achar, claro, é o que diz a lei. Conforme fizeres, acharás. Então quando é que eu vou achar? Eu agora não queria achar. É, mas se eu fiz, tenho a certeza que vai achar sim. Quando? Quando chegar o momento. A vida é eterna, a nossa vida é de espíritos. Vamos cá voltar? Isso andamos a fazer coisas aí que... não voltamos. Basta olharmos para aquilo que pensamos, para o que dizemos, para o que fazemos. O que é que a gente anda a fazer? Como é que pensamos? Como é que agimos? São uns pecaditos. São só uns pecaditos. Mas o Cristo diz assim, pagareis até ao último centil. Último. Seja ele qual for, de que tamanho for. Então é bom que a gente, se for uma coisa muito grave, sofremos uma coisa grave amanhã. Se for uma coisa menos grave, sofremos uma coisa menos grave amanhã. Sempre proporcional àquilo que é a nossa atitude. Então como é que a gente ajuda? Nas sessões de desobsessão, que também aqui fazemos. A maior parte das sessões que aqui fazemos são sessões de atendimento a sofredores. Porquê? Porque a grande maioria daqueles que vêm aqui trazem problemas espirituais ligados àqueles obsessores mais leves. Os tais obsessores que nós falávamos há bocadinho, daquelas sessões mais fáceis, é o obsessorzito, aquele perseguidorzito. Porquê? Porque fui eu que o atraí, porque fui eu também sou assim, tenho esta tendência negativa, tenho aquela que não é assim muito grave, então atrai os outros em concordância com isso. Então somos tratados espiritualmente, mas há muita gente que vem cá com problemas gravíssimos. Espirituais, sim. E que têm de ser tratados ao longo do tempo, porque os espíritos maus, aqueles que nos perseguem, por erros que nós lhes provocamos a eles, e eles agora nos perseguem e não nos desculpam, eles precisam de ouvir esses espíritos. Às vezes são familiares nossos, de outros tempos e de outras épocas, a quem nós prejudicamos, a quem nós ferimos, a quem nós violamos, a quem nós roubamos, a quem nós matamos. Eu não sou capaz de fazer isso. Agora e naquele tempo. Então porquê é que eu não me lembro? Será que Deus se esqueceu disso? Será que Deus não permite que eu me lembre daquilo que fiz de mal? É uma lacuna da lei? Não. Eu não mereço saber. Agora posso ir sabendo como é que fui lá atrás. Como é que eu sou? Como é que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa boa. Pronto, tudo bem. Não faço mal a ninguém. Pronto, tudo bem. Será que eu não faço mal a ninguém? Será que eu não tenho uma imperfeição nenhuma? Será que eu não sou às vezes assim de uma forma mais não sei o quê, para este e para aquele? Claro que a graduação das atitudes, dos erros, será correspondente àquilo que vamos passar amanhã do pagamento. Mas há uma forma que podemos ter, todos, de diminuir essas penas, essas dificuldades. Como? Ajudando o próximo, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. É o que nós tentamos fazer aqui na Casa Espírita. Os trabalhadores da Casa Espírita, a grande maioria de nós, estamos a resgatar erros que fizemos lá atrás. Mas são só os trabalhadores da Casa Espírita? São só vocês? Mas ele falou para todos. Nós também somos. Também somos os trabalhadores da Seara do Cristo, todos nós. Todos temos missões na nossa vida. Até não temos missões na família, nós? Temos. Não temos missões na sociedade? Temos. Então também temos missões ao nosso nível, para que as cumpramos em consonância com aquilo que dizem as leis.
Então, recebendo o passo magnético, que é aquilo que muitos de nós também aí, de vós, vão receber daqui a um pouco mais, tomando água fluidificada. Foi aquilo que o Cristo também no seu tempo fez. Então, o tratamento na casa espírita, nos casos de subjugação corporal, que é aquela mais violenta, é retirada muitas vezes à vítima a sua energia vital, que a enfraquece e debilita. Nós temos verificado, e vocês provavelmente talvez já tenham observado isso, as pessoas que têm estes ataques de esquizofrenia, às vezes epiléticos de grande monta, ficam totalmente sem forças. É necessário reforçar aquela energia que se perde. Como? Pronto, os tratamentos que a gente aqui faz, pelo passo magnético, pela força que recebemos aqui deste ambiente, quando estamos em sintonia e quando merecemos recebê-la, porque há muitos de nós, às vezes, que estamos a receber o passe e estamos a pensar noutra coisa. E agora se eu estivesse em casa, estava a ver a telenovela, que é tão bom, e estava a ver lá o jogo do Portugal quando empatou. Claro que nestes momentos nós não recebemos muito, porque estamos com o pensamento fora do sítio, do ambiente. Pensar no alto, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar na Nossa Senhora. Aqui estão lá para cima, sim. Estamos em sintonia, estamos. E eles estão aqui, os bons amigos, para nos ajudar. Será necessária a intervenção de uma terceira pessoa, como lhe dissemos há pouco, integrada em grupo mediúnico devidamente adestrado, que através do seu magnetismo e com ascendente moral sobre o espírito possa, em conjunto, ajudar nas tarefas de esclarecimento e de libertação da entidade perseguidora. Conforme o quadro da alienação obsessiva, por isso é que há o quadro de cada um, isto é, as marcações de cada um são feitas de harmonia com aquilo que nós vamos observando na evolução que vão tendo. É o próprio que vem aqui, é cada um de vós que vai sentindo melhoria ou não. E quando não sente melhoria, vai ter que o dizer. Eu não me sinto bem, ainda não estou bem. Porque às vezes as situações é que as pessoas andam aqui, ainda não entenderam como é que devem fazer para se poderem ajudar em casa, por exemplo. Podem ajudar-se, podem. Como? Orando e vigiando. Fazendo o Evangelho no lar. Isso é o que o senhor diz. Então, mas o meu marido não admite, o meu filho não quer. Faço eu. Nem que seja com o gato, que esteja lá ao lado. Qual é o problema? Faço. Porque os amigos bons vão lá ter comigo que vão. E eu fazendo, estando eles lá, ajudam a libertar o ambiente. E aqui, percebendo como é que as coisas podem também ser feitas de maneira equilibrada. Mesmo que não se concorde com o que faz o espírito perseguidor, ele deve ser tratado com bondade e respeito. E sabem porquê? Que devemos tratar todos os espíritos, mesmo estes mais chamados malvados, os trevosos. Às vezes foram os familiares do nosso passado, aqueles a quem nós ferimos. Então nós precisamos perceber isto. Precisamos. Para quê? Para não fazer mal a ninguém. Há muita gente que às vezes ouve barulhos em casa e a preocupação logo é mandá-los para as Pedras Negras, mandá-los para aqui, mandá-los para lá, fazer fumaças e fumadores em casa. E às vezes são os familiares a pedir ajuda. Os que partiram recentemente. Para onde é que eles vão, os espíritos? Vão para aquele sítio onde se sentem melhor. Às vezes para casa, claro. E os da casa querem expulsá-los, porque sentem lá aquelas coisas. Então, nos casos de obsessão, e particularmente na subjugação, é fundamental que a vítima, isto é, que o obsediado, aquele que está a ser perseguido, entenda a lei da ação e reação que falávamos há pouco, tenha hábitos de oração, é fundamental que comece a ter hábitos de oração em casa. Mas eu não tenho fé nenhuma. Tem que começar a pensar. Então eu não quero melhorar. Eu não me quero sentir melhor. Eu não quero deixar de tomar medicamentos. Eu não quero deixar de ir ao médico. Eu não quero. Então se posso evitá-los através da oração, porque é que eu não experimento a oração? Porque eu não sei orar. Então aprendo. Leio por um livro. Mas faço esse tipo de exercícios, porque é necessário que cada um o faça. A família tem que ajudar, como é evidente. Que há pessoas que têm mais fé do que outras, mas temos que nos ajudar todos. Se disponibilize para leituras edificantes, para não ver, às vezes, espetáculos terríveis na televisão, às vezes nos filmes, às vezes nas conversas, às vezes, porque tudo que é negativo pode vir ao encontro daquele que está a sofrer aquela perturbação e que é aumentada pelo facto de eu abrir a minha porta para aquilo que são os ambientes negativos que à minha volta se podem desenvolver.
que se preocupe com a sua reforma íntima. É evidente que uma pessoa obsidiada ou perseguida por um espírito mais trevoso, se não mudar ela própria em si, a sua conduta, vai ter muita dificuldade em se libertar. Porque podem os espíritos que a perseguem ou que o perseguem ser ajudados, podem. Mas se ela não muda, atrai outros. E não sai do sítio. Não sai do mesmo sofrimento, da mesma dor, da mesma dificuldade. Então tem que entender isso. Por isso é a grande importância de ouvir as palestras. Palestras são 70%, 80% da ajuda a cada um daqueles que as ouvem. Quando o espírito perseguidor mudar de atitude, em relação aos propósitos que vinha mantendo, favorece a libertação da vítima e dá início à sua própria renovação. Isto é, há casos que têm acontecido, e os espíritos depois vêm-nos contar isso, de que a pessoa anda a ser perseguida por um espírito durante N meses, suponhamos 6 meses. E o espírito vinha aqui, o espírito vem cá, vem assistir às palestras, vem. Mas continua a perseguir o que aqui vem, não era ajudado logo da primeira vez, não. Não, porque aquele a quem ele persegue não muda. Quando ele não muda, o outro também não muda. Porque é que vai mudar o espírito? Que é que foi prejudicado e vendo que aquele que não quer mudar? Não muda, não. Mas ao fim de algum tempo pode mudar o espírito, para aquilo que ouve, para aquilo que vai observando. E às vezes deixa-se ajudar, deixa de perseguir aquele que está na terra. Só que, se aquele que está na terra, no corpo, mesmo não tendo o espírito perseguidor atrás dele, não mudar, vai ter sempre, permanentemente, perseguições de outros que são aquilo que ele atrai através dos pensamentos e dos sentimentos. Estão a ver como é que isto funciona? É desta forma. E não há outro tipo de solução para a ajuda espiritual das pessoas que não queiram mudar. Porque há muita gente que diz, anda aqui há tanto tempo. Às vezes perguntamos assim, mas eu sei lá, percebeu bem como é que isto funciona? Já entendeu? Eu entendi. E às vezes perguntamos, mas faz o evangelho? Não. Ora na sua casa? Não. Então como é que já entendeu? Então se a senhora não faz ou se o senhor não faz nada para que na sua casa haja uma proteção, um leque espiritual, uma abóbada que os espíritos podem fazer se eu tiver esse tipo de... mas isso é mesmo assim? É mesmo assim. E se não tivermos, se tivermos dúvidas, é experimentarmos. Porque a gente só acredita às vezes experimentando ou passando pelas coisas, não é? Até experimentarmos. E vamos ver que de facto que as soluções e que às vezes estão na nossa mão. Queríamos dizer ainda que o Cristo, quando disse, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura, ele disse que não foi para os apóstolos, foi para todos nós. Para todos nós. Para a casa espírita, sim, nós aqui estamos. Uns com mais responsabilidade que outros, com mais intenção de aprendermos, porque estamos a aprender muito, estamos a aprender muito. Porque todo o trabalho que nós fazemos aqui em prol do próximo, ajudando os espíritos que estão aqui, é um trabalho que estamos a ajudar a nós próprios também. E se isso é uma forma de nós diminuirmos os erros que praticámos no passado e não nos interessa saber quais forem, porque é que não vou aproveitar isso? Se eu tenho essa oportunidade, então ide, é para todos nós, para a humanidade toda. Curai os enfermos, disse o Cristo, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demónios, recebestes de graça, dai de graça. É o que o Cristo nos aconselha, recebestes de graça, dai de graça. Para que não haja confusão com aqueles irmãos e irmãs que, tendo a sua faculdade, a sua mediunidade, fazem esses trabalhos aí nas aldeias e nas cidades. Não é nada. Quanto é? Não é nada. Mas quiser deixar alguma coisa. Recebestes de graça, foi o que o Cristo disse. Dai de graça. Então nós temos essa responsabilidade, por isso é que trabalhamos aqui depois da hora de trabalho, depois das 7 horas da tarde. Temos os nossos trabalhos, aqueles que têm emprego, os que têm os seus afazeres familiares, e temos depois a oportunidade, nestas horas, em vez de estarmos a ver a televisão, que às vezes traz coisas tão tristes, tão feias e difíceis, podemos ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Então não é bom? Podemos ajudar o próximo. Não é bom nós olharmos para a cara das pessoas, vendo-as sair daqui com outro tipo de satisfação, de alegria, de esperança, de consolo? Não é bom? Claro que não podemos vir para aqui com cara de defuntos, porque até não ajudamos ninguém. Às vezes
quem sabe às vezes os problemas que trazemos, não é? Mas é essa a nossa missão, é ajudar todos. E todos nós, que eu estou a apontar, todos nós podemos ajudar. Assim o decidamos, assim o queiramos fazer, assim queiramos seguir aquilo que o Mestre nos pede. Ele é o nosso grande irmão, que nos está a aconselhar que a nossa forma de nos libertarmos é conhecendo a verdade e fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem a nós. Que a paz do Senhor, dos Espíritos bons, continue connosco, auxiliando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos esperança e dando-nos consolações e possibilidades de, ao entendermos estas mensagens e esta doutrina maravilhosa, que consigamos obter para as nossas vidas aquilo que é o resultado e a resposta do que cá nos trouxe. Que a paz de Jesus esteja sempre connosco.